O evangelho de hoje é João 6, do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando-se os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Nesse evangelho, Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai para que os poucos recursos que possuímos e desejamos sejam multiplicados, na certeza de que já fomos atendidos. Dessa forma, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sob o seu olhar as nossas necessidades e as carências das pessoas com as quais convivemos. Tomando os pães e depois os peixes, Jesus deu graça a Deus e os distribuiu àqueles que estavam sentados à espera da sua providência. Tudo quanto nós colocarmos sobre o olhar amoroso do Pai, confiando na sua misericórdia, com o coração agradecido, também irá prosperar em nossas mãos, se o nosso objetivo for de partilhar a nossa colheita. Por isso, Jesus também nos ensina a ter para com os mais necessitados um olhar zeloso que enxerga as suas deficiências. Jesus punha os seus discípulos à prova a fim de medir a generosidade daqueles que caminhavam com ele. Ele sabia que a multidão faminta não poderia aprender os mistérios do Pai e, ao mesmo tempo, exercitava os seus discípulos a não se omitirem diante dos desafios e a se colocarem à mercê da providência do Pai. Onde vamos comprar pão
para que eles possam comer? Jesus não se importou com os argumentos desanimados dos seus discípulos e se valeu de um menino que trazia 5 pães e 2 peixes. Isso para nos ensinar que todos nós, mesmo os mais pequeninos, temos algo nas mãos que poderá ser colocado sobre as bênçãos de Deus Pai e frutificar. Como ordenou os apóstolos, Jesus hoje também nos ordena: fazeis sentar as pessoas. Quando nos assentamos e nos aquietamos em família, em comunidade, e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Cada um de nós tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade, na partilha do amor. Quando nós nos colocamos nas mãos do Pai e nos dispomos a partilhar o que temos com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. As perguntas de hoje são: você tem colocado o pouco que possui sob a bênção do Pai? Você agradece antecipadamente a Deus pelo que ainda irá receber? Você tem vivido isso na sua família? Você já percebeu na sua casa o que cada um tem para oferecer? Vocês costumam sentar-se para fazer uma avaliação das suas possibilidades colocadas nas mãos de Deus? O Evangelho de hoje é o capítulo 6 de São João. Iniciamos esse belo capítulo que se inicia, por sua vez, já com certa empolgação. Aqui está o discurso de Jesus a respeito do pão da vida, o centro do ensinamento eucarístico do Evangelho de João. Lembremos que São João, ao narrar a última ceia, falava do lava-pés, mas não da instituição da Eucaristia. E por isso que o capítulo 6 é tão importante, porque tudo o que Jesus ensina agora, Ele o vai realizar mais tarde na última ceia. O capítulo começa dizendo no versículo 4 que estava próximo à Páscoa dos judeus. Isso quer dizer que, cronologicamente, estamos a 1 ano da paixão de Cristo. Nosso Senhor sabe que, no ano seguinte, Ele irá morrer. No ano seguinte, nessa mesma data, Ele irá instituir a Eucaristia. No ano seguinte, Ele vai dar aos seus apóstolos a ordenação sacerdotal. Trata-se, além disso, de um momento de verdadeira decisão. Por quê? Porque Jesus chega aqui ao ápice da fama. O Evangelho de hoje nos mostra a multiplicação dos pães, episódio em que Jesus alimentou uma grande multidão que fora ao seu encontro. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Um exército de 5.000 homens. E todos começam a acalentar a esperança de que Jesus será o general, o Messias que veio triunfar e livrar o povo da dominação romana. Depois que Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão, diz o Evangelho que,
No final, as turbas queriam proclamá-lo rei, mas Jesus retirou-se novamente para ir sozinho ao monte. Jesus multiplica os pães, momento de fama, em que todos querem um rei que dê comida de graça. Mas Jesus vê que estão equivocados, por isso foge aos que pretendem criá-lo rei temporal, mundano e político, a fim de mostrar-lhes onde está o seu reinado. Assim começa o ensinamento sobre a Eucaristia, cuja conclusão será: o pão que multipliquei para vós é somente sinal de outro importante e substancial, da minha própria carne e do meu próprio sangue, que vos hei de dar. Os ouvintes, porém, ficam escandalizados e começam a abandonar Jesus. Esse capítulo é importantíssimo por isso. Ele marca ao mesmo tempo a hora do maior triunfo de Jesus e a do início de seu declínio. Agora, a aplicação disso na nossa vida. Muitos se convertem e creem em Jesus. Querem tornar-se católicos, seguir os ensinamentos da igreja, mas o fazem pelos motivos errados, por razões seculares, mundanas, naturais, ou seja, porque se sentem mais abençoados, porque veem os negócios prosperarem, porque se curaram de uma doença, porque superaram uma crise na família. Quando Jesus é visto como aquele que vai resolver os meus problemas mundanos, seculares, aqui desse mundo, então ele parece fazer bastante sucesso. Quantos pensam assim? Vão a Jesus à procura de milagres, de graças materiais. Não negamos que Jesus faça milagres. Sim, ele faz milagres, como lemos no Evangelho da multiplicação dos pães. Se Jesus multiplicou pães 2000 anos atrás, ele pode dar trabalho a um desempregado, devolver a saúde a um doente, estabelecer a paz em uma família abalada e à beira do divórcio, fazer um empresário quase falido recobrar os negócios. Jesus fez milagres e os pode fazer ainda hoje. Mas a questão é por que ele fez e faz milagres. O Evangelho de São João chama os milagres por aquilo que eles são: sinais, como o dedo aponta para a luz. Não fiquemos olhando para o dedo, isto é, para o milagre. O meu reino não é desse mundo, dirá Jesus a Pilatos. No Evangelho de hoje, capítulo 6 de São João, as pessoas querem fazer de Jesus um rei. No capítulo 18, Pilatos irá perguntar a Jesus: então, tu és rei? Cristo dirá: sim, tu dizes bem, eu sou rei. Foi para isso que eu nasci, mas o meu reino não é deste mundo. Todos os sinais visíveis que Jesus nos dá apontam para o invisível, para o fato de que Deus quer nos dar a vida eterna. Na prática, o que isso quer dizer? Que nós, que seguimos Jesus e fomos atraídos por seus sinais, temos de entender que agora precisamos fazer uma opção por Ele. Precisamos permanecer com Ele, ainda que os sinais desapareçam. Se escolhemos seguir Jesus quando Ele multiplicou pães, temos de segui-lo também quando for crucificado, quando Ele parecer derrotado a olhos humanos.
nesse capítulo 6, as pessoas começam a abandonar Jesus. Mas ele se volta para nós e nos pergunta como perguntou aos apóstolos 2000 anos atrás: também vós quereis me abandonar? E a nossa resposta deve ser semelhante à de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eis aí, precisamos decidir-nos vigorosamente pela fé, seguir Jesus, mas segui-lo não por razões mundanas, não por milagres transitórios, mas porque Ele, só Ele, tem palavras de vida eterna. Só Ele é o pão da vida descido do céu. Só Ele nos dá a felicidade. Renovemos nossa fé e nossa esperança em Jesus. É isso que Ele quer de nós. Que Deus te abençoe. Bom dia.